E comunidade, em todas as assembleias nossas, reuniões, nós pedimos 1 minuto de silêncio para que, em respeito àqueles associados que fundaram essa casa, né? E já vai fazer 121 anos agora, e toda a assembleia nossa, eu peço a vocês aí que se ponham de pé, 1 minuto de silêncio, em homenagem àqueles que passaram por essa casa. Valeu, muito obrigado a todos, tá? Iniciando a nossa reunião, eu acredito que vocês depois vão ter algumas perguntas para fazer. Eu queria fazer uma apresentação aqui da nossa diretoria e os nossos colaboradores aí, inclusive o diretor de Beira de Praia e o nosso diretor administrativo, e vocês vão ter contato com ele diariamente para essa empresa. Aqui nós temos o nosso vice-presidente, Carlos Roberto, primeiro tesoureiro, Carlos Roberto, segundo tesoureiro, Sérgio Montenegro, companheiro advogado ali, o Márcio, ali, o nosso jurídico, o procurador João Bernardo Miranda, o nosso conselho fiscal representando o Ibis, e tem nosso diretor administrativo, Luiz Carlos Azevedo, é quem vai receber vocês no sindicato. Fique em pé aí, Luiz, para ele vir, por favor. Aí demanda eles que vão receber vocês, tá? Nós pedimos aqui ao sindicato Corrimão, porque o nosso sindicato, o espaço físico, vai receber todos vocês de uma vez, é pequeno. Para não ter que ser repetidamente de 25, conforme eu tinha planejado antes, mas aí o companheiro Marcelo, o nosso amigo também, o Álvaro, que também é da casa, arrumador, é diretor aqui da Estiva, é arrumador também. A gente tem uma boa relação, o sindicato Corrimão, né? Tem ali nosso amigo também, o Ivaldo, que é coordenador lá da MUT, mas é estivador também, era do consertador. Enfim, nós temos aqui o nosso diretor Rondante, que põe ordem na beira da praia. Vou pedir para vocês ficarem de pé aí, o Rondante, por favor, para me apresentar cada um. Chega aqui para me ver, por favor, tá? Companheiro Robson, chega aí, Robson. Esse aqui é o companheiro Robson, é diretor de ronda na beira da praia, é que procura organizar os trabalhos lá, que você não está com ele sério. Esse aqui é o companheiro Francisco, mais conhecido como Frank, também vai estar diariamente, que nós temos um grupo de rodantes que trabalham dia e noite na beira da praia para organizar as operações lá, tá? Esse aqui é o companheiro Edson, tem o companheiro Tudinho que estava ali, Jerônimo, que é o conselho fiscal também. Por favor, chega aí para te
conhecer vocês? Antônio Carlos, já foi? Tá. Então é isso aí, tá, companheiro? Eu tive por uns 2 dias lá no órgão, ouvi alguns companheiros lá fazendo curso, né? Teve alguns que me pediram a tabela atual. Eu estou com a tabela aqui, depois vou dar para vocês, tá? O acordo que já está fechado e os que estão sendo negociados que estão para vencer, tá? Então, eu acho que é isso aí. É muito importante, depois de 36 anos, agora que está chegando sangue novo, tá? E a estiva conseguiu abrir primeiro e logo após a gente está abrindo para a capatazia. Tem 36 anos e não entra ninguém. Não foi fácil para conseguir abrir esse quadro, para oxigenar o quadro, né, de novos cadastrados, mas vocês sejam muito bem-vindos. Não é fácil, e todos nós já fomos cadastrados também, embora hoje em dia a organização do Porto está melhor. Hoje tem facilidade de tudo, tem banheiro para tomar banho, tem uniforme, tem curso. Quando eu entrei aqui não tinha nada disso, tá? Transporte, era tudo, cada um tinha que dar seu jeito. O uniforme a gente mesmo usava, mas tem essas vantagens, mas tem as exigências também, né? Hoje nós temos comissão paritária, que se tiver mal feito, eles punem, né? Tem regras. Nós temos aí a seguridade, né? Que depois vocês vão entender, a compulsoriedade, enfim. Então, vou passar a palavra aqui para o meu diretor tesoureiro, para ele dar umas palavras aqui, depois para advogado. Bom dia a todos. Como o presidente disse aqui, meu nome é Sérgio Montenegro. Eu me encontro no momento como diretor do sindicato, representante dessa categoria. Eu quero parabenizar vocês aqui em nome de todo o corpo da diretoria por essa aprovação desse concurso público, né? Eu sei que foi com muito esforço. Parabenizar a todos e também a todas, né? Que temos aí 5 companheiras, se não me falha a memória, no número, que estão aí sendo desbravadoras, né? Porque a nossa mão de obra sempre foi constituída de homens, né? Desde a época da Zona Mãe, e graças a Deus, hoje, né? Diante da força da mulher, nós temos também no nosso quadro essas desbravadoras. Parabéns, tá? Parabéns. Eu queria aqui primeiro, não sei se vocês já procuraram saber, conhecer um pouco da história do nosso sindicato. Eu sou suspeito para dizer que a história é linda, é uma história linda, eu me identifico muito com ela, tá? E eu queria até aproveitar, desculpa até por essa coisa assim, não sei se até que o meu procurador ele faria essa proposta, mas a proposta é a seguinte, tá? Que se abra um grupo aqui no WhatsApp dos cadastrados, para que a gente possa divulgar para vocês todos os acordos coletivos, que a gente tem todos os acordos coletivos em PDF, né? E a maioria dos acordos são padronizados, mas cada operador tem suas peculiaridades, né? Tem suas especificidades que a gente que diferencia um pouquinho de um acordo para o outro, né? Então eu proponho que você faça um grupo de WhatsApp, ou outros grupos aí de mídia. Eu sou um pouco meio atrasado nesse negócio de mídia, né? Mas que a gente vai divulgar aí todos os acordos coletivos em PDF, a convenção coletiva sobre os cadastrados, sobre a abertura do cadastro. Não sei se vocês já leram a convenção, né? Não sei se vocês têm, que regra principalmente a questão da sua idade, como solidariedade, tá? E voltando à história do sindicato, para ser criado esse grupo de WhatsApp, nós estamos aí passando uma lista de presença
por favor, todos que assinarem, coloca seu telefone do lado para ser criado esse grupo e inserir vocês aí, tá? Para vocês ficarem a par de todas as demandas do sindicato, dos acordos, porque eu tive com alguns trabalhadores cadastrados que estão entrando agora, me pediram os acordos. Então, eu até imprimi alguns, mas para divulgar para todos, já que está em PDF, bota o telefone de vocês aí, que nós vamos mandar, vai inserir um grupo e vai mandar para todos qualquer notificação que tenha, inclusive os acordos coletivos de trabalho, tá? Ô Sérgio, João, queria saber de vocês, se vocês já têm um grupo já entre vocês. Já tem um grupo, né? Então fica tudo mais fácil, tá? Mas independente disso, bota o telefone também aí, tá? Aí depois, quando acabar a reunião, a gente vamos ver isso aqui para a gente ver a melhor forma para a gente inserir a diretoria ou vocês inserirem o nosso também, tá bom? Obrigado a todos. E através desse acordo, eu acredito que o que eu tenho hoje será até pouco, né? Vocês estão cheios de dúvidas, né? Cheios de esperança, cheios de vontade. E o tempo hoje, eu acredito que seja pouco, então vamos aproveitar esse momento para fazer perguntas, tirar as dúvidas, vamos disponibilizar todos os acordos coletivos de trabalho, a convenção, estatuto, tá? E eu vejo aí que é uma rapaziada que gosta de ler, uma rapaziada, uma mão de obra, um grande potencial. Eu voltando à história do sindicato, é uma história linda, não sei se vocês já procuraram conhecer, e se não conhecem, eu aconselho que leiam um pouco da história do sindicato, e principalmente nós aqui temos dois grandes trabalhos que contam um pouco da nossa história centenária. Esse aqui é um sindicato centenário, sindicato formado por ex-escravos, ex-escravos, descendentes de escravos da época, né? Que diante de todas as adversidades da época, se organizaram. Porque é o seguinte, a classe trabalhadora tem que ter organização. Tem que ter organização. Porque o trabalhador sozinho é difícil conseguir alguma coisa. Então nós temos que nos organizar. Porque até o patrão se organiza. Até o patrão tem sindicato. Até o patrão, quando ele vê as divergências dele, mas na hora de, desculpa a palavra, de diminuir o custo com mão de obra, alcançando o investimento, ele se organiza. Então a classe trabalhadora tem que ter uma organização para alcançar os nossos objetivos. E a história do sindicato, ela, principalmente no seu início, né? Início do século, final do século XIX, início do século XX, é uma história de muita luta, de muita vitória. E para quem quer conhecer um pouco da história do sindicato, a gente temos trabalhos de doutores, de historiadores que sempre estão preparados a nossa história, né? Nossa primeira denominação. Nós temos a denominação de resistência. Vocês ouviram muito falar da Feira da Praia, resistência. Por quê? Porque a nossa primeira denominação é a Sociedade de Resistência dos Trabalhadores em Tapeças e Armazenes de Café. E a época da criação foi uma época que, junto com outras classes trabalhadoras, nós tivemos muitas vitórias mesmo, que antes era um trabalho praticamente análogo à escravidão. E graças a essa organização, e junto com outras classes sociais, nós tivemos muitas vitórias. E uma delas é a CLT, 13º, entre outras. E para quem quer conhecer a nossa história, nós temos que trabalhar aí de doutores, de historiadores, e um deles, uma delas, está presente, nos prestigiando, nos honrando. Doutora Camila Mazzolari, por favor. Palma para a doutora Camila Mazzolari. Ela tem um trabalho lindo. Ela tem um trabalho lindo que conta um pouco da nossa história, da nossa trajetória. E também ela cuida do nosso acervo. Nós temos um lindo acervo que, por maldições, estava sendo degradado. Ela veio, pegou esse acervo, levou para a Faculdade Fluminense, conseguiu verba para restaurar esse acervo. É caro, e ela conseguiu verba, e a gente tem muito gratidão a essa pessoa. Eu gostaria de dizer a importância do sindicato para vocês, né? Porque vocês são estudados, vocês sabem a importância do sindicato nas conversões, nos acordos coletivos de trabalho, na melhoria de condições de segurança e higiene do trabalho, né? Representação junto aos patrões, junto às entidades públicas.
Então, você deve ser redundante em dizer essa importância. Então, como eu disse aqui, a gente precisa ter uma organização dessa classe trabalhadora para conseguir o nosso objetivo. O presidente falou aqui, a gente, em grande parte, vocês aqui, a vida é um grande aprendizado. A gente nunca sabe nada. E vocês vão estar sempre aprendendo. Tivemos essa luta porque há mais de 30 anos não entra ninguém no nosso quadro. A nossa mão de obra estava envelhecendo, né? O mais novo aqui, que tem aqui de registrado, tem menos de 55 anos. E a gente diz, porque esse tempo todo sem entrar sem oxigenar o quadro. Não porque a gente não queria, a gente sempre lutamos por isso. Realmente, cada ano a gente vê companheiros ir embora, companheiros perderam saúde para o trabalho, sempre lutando por isso. Mas antes, quando eu cheguei no Carro do Porto, cheguei em 88, uma fana de trabalho, no termo de navio, a gente precisava empregar vários homens. E com a automatização, esse número de necessidade de mão de obra foi diminuindo. Sempre quando a gente tem que apertar a pessoa, fala assim, não, mas o quadro sustenta, mas a nossa mão de obra estava envelhecendo. E graças a Deus, com muita luta, com o Sindicato de Estimadores, nosso irmão e outros, né, conseguimos oxigenar esse quadro. E é como eu falo, hoje somos nós que estamos representando essa categoria. Com certeza, não tem como correr, amanhã serão vocês. Tá bom? E tivemos essa luta, tivemos esse êxito e já estamos tentando dar um passo à frente. Porque eu falei da automatização, né? Ela está aí e vocês têm sempre que estar aperfeiçoando. E já estamos lutando por oportunidades de capacitação, de treinamento, de cursos. Tá? Já estamos lutando para isso. O primeiro mês é que vai levar o amigo de leves, tá? E vamos ter outro, já estamos nessa luta. E é isso, pessoal, tá bom? Boa sorte a todos. Todo começo é difícil. Eu também, quando cheguei aqui, pensei uma vez, vou para outro lado, mas que nada. Foi aqui que eu tenho muita gratidão. Foi aqui que eu consegui criar meus 5 filhos, consegui pagar minhas contas e ter uma vida honrada. Sejam bem-vindos. Parabéns a todos. Companheiros, para você ver, vocês vão estar, todos nós, não é fácil, como eu falei no início, mas não desanime. E vocês têm uns parceiros que são trabalhadores da beira da praia para poder somar com você, lutar, buscar espaço de trabalho, porque a capatazia, o espaço é muito grande, mas infelizmente, quando veio ali 8.630, não nos deram a exclusividade, e com isso aí o empresário fez muitas contratações indevidas. Nós viemos pegar a exclusividade em 2013, aonde nós conseguimos essa luta, né? Nós já estamos aí, já organizados para vocês. Já está no acordo coletivo de trabalho, para vocês, quem não tiver carteira de motorista B, tirar essa carteira B, fazer o curso de veículo leve de imediato, porque a demanda de carro aumentou muito e está faltando muita mão de obra. E para quem tem a carteira B, tirar D a custo zero, tudo a custo zero por conta do operador, né? Então, e outros postos de trabalho, curso de empilhadeira, entendeu? Já está tudo no acordo de trabalho que vai entrar em vigência. Nós temos aqui até o companheiro o Evaldo, que também é lá da operadora, ele nos ajuda muito nessa parte de curso lá, nós vamos em reuniões com ele dá força. Fique bem, Evaldo, que é estimador também, cria comigo aí também no bairro, então ele
vai lá falar. Eu vou dar uma oportunidade para ele dar uma palavra aí com vocês, que ele teve várias reuniões junto lá com o dono da operadora. Ele sabe como é que está sendo tratado essa abertura do campo de trabalho para vocês. Bom dia, companheiro da diretoria. É um prazer imenso estar aqui nessa casa hoje, que eu faço parte, sou estirador, o representante dos companheiros arrumadores, que hoje são capatazia, na minha época eles eram arrumadores de carga. E parabenizar essa diretoria por esse feito, porque foi um passo enorme que vocês deram hoje. Uma satisfação. Se vocês não estão unidos como vocês estão para conquistar isso que vocês conquistaram hoje, nada não ia ter lei que amparasse vocês. A lei só veio amparar vocês pelo trabalho que vocês fazem hoje de excelência no Porto. Hoje a capatazia faz um trabalho de excelência no Porto. Isso é muito importante. Eles conseguiram reverter o quadro. O operador tinha por mente em contratar com vínculo para poder o navio entrar e sair. Hoje eles não têm mais essa mentalidade. Por que não tem essa mentalidade? Porque é mais fácil para ele pagar vocês, que são avulsos. Hoje eu pago vocês, amanhã não preciso mais pagar vocês se não tiver navio. No contrato com vocês são avulsos. Então eles conquistaram com excelência. Queria parabenizar essa diretoria. Parabenizar vocês que estão chegando. Eu cheguei nessa casa aqui com 18 anos de idade, como estivador. Estivador não, como funcionário do Sindicato da Estiva, em 1980. Depois eu fui para a Estiva, fui consertador, fui presidente, tudo que vocês imaginaram no sindicato eu fui. E vocês vão ser também. Depende só de vocês. Não misturarem com pessoas certas e tem pessoas erradas. Vocês vão para o certo, vocês vão estar bem. Com certeza. Eu queria muito agradecer a vocês por estar vindo. Hoje a Multi Terminais tem um quadro de registrados que são, hoje deve ter 25 a 30 capatazias registrados lá, vinculados à empresa, que trabalham, ganham seu salário, tem plano de saúde, e a gente futuramente, vocês vão chegar lá também, entendeu? Como eu cheguei, comecei como trabalhador, coordenador, Bola, talvez você não sabe, hoje eu sou gerente da empresa. Entendeu? Muito obrigado a vocês aí pela atenção. Bem, meu bom dia a todos. Quero agradecer aqui a presença de vocês. Quero dizer que vocês são muito bem-vindos ao Sindicato da Capatazia. Aqui foi falado um pouquinho da história, então vamos a um pouquinho da história pelo lado jurídico. O sindicato ele era independente até 96. E aí veio uma lei, a Lei 8.630, tirou as exclusividades do sindicato. O sindicato passou a ser uma mão de obra quase que dispensável no Porto, conforme o Oswaldo falou. Isso aí só foi retomado depois de muita luta, muita batalha, com a Lei 12.815 em 2013. De 2013 para cá o sindicato tem a exclusividade e conseguiu. Inicialmente, as convenções eram feitas com todas as categorias, tá? E aí, como o sindicato estava dando muita força em relação a isso aí, foi desmembrado e aí foi negociado com as categorias apartadas. Primeiro a Estiva conseguiu abrir o cadastro para ela, lá no Porto de Itaguaí, e no ano passado também abriu para o Rio de Janeiro, e nós, depois de 36 anos, conseguimos abrir, e o resultado são vocês. Então quero desejar a vocês aqui uma boa sorte aqui no Porto. Aqui é muita atenção. Eu sei que vocês estão numa fase não muito agradável, que é a parte mais teórica, e essa parte teórica, a gente, para falar a verdade, é um pouquinho até chata às vezes, mas é necessária em parte. Vocês vão lidar, quando vocês entrarem em atividade, a gente espera que seja no próximo mês agora, vocês vão lidar com a turma mais nova, e vocês vão ver na prática o que é ser capatazia. Tem dificuldade sim,
tem algumas tribulações sim, mas tem muitas vantagens. E vocês vão ver que no final das contas compensa. E vocês têm uma cabeça muito melhor, esse é um fato da vida, vocês são concursados, vocês têm uma melhor descrição de quem vocês estão sucedendo, vocês são cultura do sindicato. Eu vejo aqui alguns homens, eu estou conversando com algumas pessoas avulsas de vocês, eu vejo assim uma vontade muito grande de crescer, de levar esse legado. Só esse sindicato tem mais de 120 anos, e com vocês certamente vocês vão conseguir expandir isso daí, e essa história, eu não vou estar lá, mas eu quero pelo menos, depois que eu passar dessa, saber se chegou a 200, 300 anos, e certamente vocês daqui a pouco vão estar substituindo a gente aqui. Hoje eles estão diretores, hoje eu sou o departamento jurídico. Amanhã serão vocês, não tenho dúvida, até pelo quadro que se desenha com a presença de vocês. Então eu quero desejar muito boas-vindas, o sindicato está à disposição, o sindicato conseguiu excelentes acordos. Se vocês verificarem o que era a remuneração, que é o que mais atrai por algo vocês, de 10, 20 anos atrás, com o que é hoje, vocês vão ver que é uma diferença colossal. Isso aí é um trabalho que é conseguido pelo sindicato. Isso aí individualmente a gente não consegue nada, sozinho a gente não é nada. Mas quando a gente se associa, quando a gente permanece em grupo e a gente pertence e participa, e não basta ser filiado ao sindicato. O importante é que não só que vocês cheguem para a capatazia, para fazer serviço de capatazia, e para o sindicato de capatazia, é participar de assembleia, é se inteirar referente aos acordos que são feitos, enfim, ter uma vida voltada para a atividade que vocês vão desenvolver. Então eu peço não só a questão da filiação, como a participação de vocês. Vocês certamente vão identificar lados que vão levar vocês para um melhor caminho e lados que vão se apresentar de uma forma não muito, vou chamar de convencional para a gente não falar o nome feio, mas vocês vão perceber isso aí, né? Porque o sindicato não é só participação, o sindicato também é política, o sindicato é vida, o sindicato é uma série de coisas que a vida vai mostrar para vocês. Mas eu fico feliz em ver vocês, eu fico feliz em ver o sangue nos olhos de vocês, aquela vontade de conhecer, de crescer, e o que vocês, esse concurso que vocês passaram, vão dar essa oportunidade para vocês. Então aqui eu deixo o meu cordial abraço e sejam muito bem-vindos. Vou passar aqui para o procurador João Bernardo, depois aí vou abrir a inscrição para quem quiser fazer perguntas aí, né? Para a gente poder avançar mais, porque daqui a pouco já está dando hora do almoço e o pessoal vai sair, tá? Vou passar aqui o microfone para o procurador, aí depois eu vou abrir a inscrição aí para quem quiser se inscrever. Bom dia a todos, meu nome é João Bernardo, eu sou procurador, eu sou da área operacional, né? Então dentro do porto, vocês vão sempre estar me vendo dentro do porto. O Paulo também, por ser administrativo, ele fica mais no sindicato, o Sérgio fica mais no sindicato, mas nós também, todos eles estão na beira da praia. Eu cheguei aqui com 17 anos, com meu pai, não podia entrar porque ele não tinha idade, e também não era fácil, era complicado, dormi muito em cima de jornal, para poder levar o dinheiro para casa, né? Hoje em dia, graças a Deus, estou com 34 anos de porto, se eu puder ficar mais 5, mais 10, vou ficar, quando tiver saúde eu vou ficando. Não é fácil, mas também não é difícil, é só perseverar. E pelo que deu para ver vocês aí, a maioria de vocês veio para trabalhar. Muitos conhecem o porto, muitos não conhecem. Então, não é difícil. Eu cheguei com 17, ele também chegou novo, nós somos hereditários, viemos de pai para filho. Então eu tenho que falar para vocês que o grupo, nós vamos criar esse grupo para tirar certas dúvidas. No começo agora, nós vemos que a Dani trabalha aí está um pouco fraco, mas Deus é muito bom nas nossas vidas aqui, o trabalho vai melhorar, e aqui é assim mesmo, tem vez que não tem, e tem vez que tem,
500, 600 vagas sobrando aí, porque as operadoras portuárias mandam para a gente as vacâncias, aí CTC manda as vacâncias no mês, a gente fica com vergonha, porque a gente não tem trabalhador empregado. A Multirio manda para a gente as vacâncias, a Multicar, a gente não tinha trabalhador empregado. As empresas ofereceram trabalho de retoária para a gente não pôde pegar para não dar tiro no pé, porque a gente não tinha pessoas para ir. Eu sou um do mais novo aqui, estou com 54. Tem rapaziada nossa aqui com 70 anos, 65, 70 e poucos anos, então não aguenta sol, não aguenta sereno mais, entendeu? Mas graças a Deus, o doutor Márcio falou, vocês estão vindo para segurar a bandeira, vocês estão vindo para dar continuidade ao sindicato. Eu nunca pensei em ser um diretor do sindicato e ser um representante da classe. O meu amigo me botou lá, fui pegando vontade, fui pegando coragem, começamos, eu, Sérgio, outros amigos, aí depois compomos com os outros. Hoje em dia nós já estamos aí, nós fomos reeleitos. Nós fomos reeleitos. Então nós estamos com o nosso mandato aí, até 2029. Então eu peço a vocês seriedade, né? Vontade de trabalhar. No começo, vocês vão ver que não é isso, né? Mas vocês vão ter trabalho para vocês trabalhar. Vocês vão ter trabalho para vocês trabalhar. Vocês vão ter muito campo, porque nós temos muito campo de trabalho. A capatazia, ela é tudo que é pátio pertence à capatazia. Temos parte técnica, que é o carro, que é as empilhadeiras, que é os guindastes. Então tudo isso é parte técnica. Só que nós aqui, nós não tínhamos esse quantitativo de pessoal para a parte técnica. Né? Nós temos mais carro. Então hoje em dia, com vocês aí, o presidente falou ali, já conseguimos, para quem não tem a carteira de habilitação, tirar a carteira de habilitação. Vamos ver o curso COVL, assim que vocês têm que ter o pré, que é isso que vocês estão fazendo. Vocês vão passar à frente de muita gente que tem carteira aqui, não fez o CEBAET lá atrás. Vocês já estão fazendo já o básico, que é o CEBAET, esse curso que vocês estão fazendo lá. Nós, todo mundo aqui, nós passamos pela sala de aula. Alguém aqui, para ser uma parte técnica, teve que passar pelo CEBAET. Tem pessoas que têm habilitação, mas não podem se empregar porque não tem o CEBAET. Vocês já vão dar um passo à frente já com o CEBAET na mão de vocês. Então, o que eu desejo para vocês é boa sorte. Eu vou estar sempre com vocês na beira da praia. Eu estou sempre na beira da praia, de dia, de noite. Vou estar sempre na beira da praia com vocês. Os diretores também vão estar na beira da praia com vocês. Sobre a história do sindicato, a Camila, onde eu convidei ela, para ela vir aqui conhecer vocês, que ela pegou o sindicato num jeito que nós vimos lá o documento se degradando, tudo se acabando. Ela conseguiu restaurar o documento, então nós temos uma história linda do sindicato. Dia 15 de abril agora, nós vamos fazer 121 anos de resistência desse sindicato. Não é para qualquer um. Nós pegamos o sindicato aqui quase acabando. Pessoas se empregando nas empresas, outras pessoas indo embora, muitos morreram sem ver a graça que veio para a gente. Mas graças a Deus, com a força de Deus, com a nossa vontade, a nossa coragem de reerguer essa casa, se espelhando sempre no meu irmão aqui da Estiva, que nós é igual bambu, a gente inverna, mas não quebra. Nós invernamos, mas não quebramos. Hoje em dia nós estamos aqui contando uma história do sindicato. Hoje em dia o sindicato está no vermelho, somos no verde. Hoje em dia o sindicato tem uma diretoria de 24 membros. Temos uma folha de pagamento de funcionários, tudo em dia. E estamos aí, gente. Desde já, bom dia para vocês e estamos juntos aí, valeu? Olha só, como eu falei anteriormente, que iria abrir a inscrição, tá? Mas como a companheira ali de vocês se antecipou, já pediu a ficha para se filiar, eu vou pedir para o diretor distribuir para vocês. Quem achar que é viável, nós estamos aí para trabalhar. Como o advogado falou, o trabalhador tem que ter sua representação e nós estamos ali para representar vocês, se for da vontade de vocês. E tá aí, a ficha, depois vocês vão fazer uma visita lá no sindicato, tá? O trabalho é esse aí que a gente está mostrando. Vocês vão ter sempre um representante do Sindicato dos Arrumadores, que nós temos rondante na beira da praia, 24 horas, tem de dia e de noite, vai tirar qualquer dúvida e embate que tenha com o operador, para não precisar o trabalhador bater de frente. O diretor rondante, ele
está lá para fazer esse papel. Qualquer reivindicação de vocês vão estar com o diretor mandante, depois você vai ter o telefone deles todos e vai ser posto no grupo e para poder ter uma boa comunicação, né? Hoje em dia a comunicação é a base de tudo. Eu vou dar aqui para o companheiro que ele quer dar mais uma palavrinha aqui e depois vai abrir a discussão. Então, como já foi dito aqui, a classe trabalhadora sempre foi massacrada, né? E a gente precisa dessa organização para conseguir nossos objetivos. Como o companheiro procurador João Bernardo disse, né? Quase acabaram os sindicatos, quase, né? Tentaram, sempre tempo. O último pedido que a gente está recebendo agora, não sei se vocês já ouviram falar, é o PL 733, que está tramitando lá no Congresso, né? Esse PL, não sei se vocês já leram, o anteprojeto dele praticamente extermina o sindicato. Acaba até com alguns sindicatos, como o sindicato do GRO, o sindicato dos conferentes, são sindicatos de abuso também. E a última reforma trabalhista também foi um golpe, né, que enfraqueceu muito a questão sindical. Então a gente sempre tem sempre tem uma união para matar. E o atual é essa PL nefasta. Né? A gente estamos junto com as federações, já fizemos greves, fizemos mobilizações, idas a Brasília, né, no intuito de organizar, de barrar esse projeto, tá bom? Então, essa questão da organização sindical, o presidente falou aqui, o nosso quadro estava se estupindo, né, ficando velho, o pessoal com a faixa etária elevada, né, cada ano a gente vendo companheiros indo embora, perdendo a saúde do trabalho, e quando vocês e os sindicatos são o sindicato de arrumadores, a gente se envolveu muito nessa luta de abertura de cadastro, principalmente junto com a Estima. Se envolveu muito, porque a gente realmente, quem representa o trabalhador avulso, realmente somos nós. Você envolver na prática, quando você chegar na beira da praia, o diretor trabalhando na prova do DEAL, também no sul, de segurança, você envolveu, é arrumador. É arrumador. Nós temos dois montões de mais diretores que são 24 horas na beira da praia, é a gente que briga, é a gente que mais briga por treinamento. Então, quando foi aberta o cadastro, e vocês entraram, eu pensei assim, caramba, eu não guardo, então, rapaziada, nós pensamos, né, que o portuário praticamente ele representa mais só uma representação, vocês sabem disso, né? O portuário e o armador, o portuário ele representa mais o vinculado. O avulso que representa mais somos nós. Nós aí perdemos na beira da praia, nós que brigamos, nós que somos um monte de gente. Então, quando abriu o cadastro, eu falei assim, bom, graças a Deus, a história vai continuar. Mas eu fiquei surpreso. É chato, eu não quero nem, porque isso é facultativo de cada um. O trabalhador ficou de diretor, se quiser, nem se ficar nessa civilia, mas já foi dito aqui a importância dessa organização da classe trabalhadora para alcançar nossos objetivos de melhoria. E eu fico até sem jeito de dizer. E quando você vinha, você falou, a história vai continuar. Eu fiquei muito surpreso em saber que o portuário está se tirando os vinculados para se filiar a eles. Eu pensei, pô, que isso? Que isso? A posição deles é mais de vinculado. A bolsa que representa aqui na beira da praia, quem está brigando, quem está dando tapa, quem está perdendo os outros, somos nós. Tá? E você não vê isso na prática. Eu tenho certeza que você não vê isso na prática. Você vão ver a qualidade do nosso trabalho. Tá? E a gente não é perfeito. Às vezes, querendo acertar, a gente também pode errar. E vocês têm que cobrar, porque eu sempre pensei assim, oposição, críticas tem que ser feita. A gente não pode se acomodar. A gente tem sempre que melhorar. Então, a gente precisa de vocês. Tá bom? A gente precisa de vocês para essa história continuar, para dar oxigênio, para dar força. E é só
acrescentando um pouco o que o presidente falou, essa questão de filiação, essa questão de organização, da audiência hoje. Obrigado. Eu esqueci de comentar para vocês, eu comentei com alguns de forma individual. Hoje vocês estão mais na questão do treinamento, tá? Hoje é só treinamento até para vocês saírem cadastrados. Mas depois que vocês saírem cadastrados, eu deixo aqui um pedido individual a vocês. Façam todos os cursos de capacitação que o órgão oferecer. Porque vocês vão ter a multifuncionalidade, que é importante para vocês. Então, aprendam todo o serviço portuário, ainda que vocês exerçam basicamente, primordialmente, serviço de capatazia, mas tem a multifuncionalidade, e é importante que vocês saibam exercer essas atividades, porque não só para vocês cobrir as vacâncias de capatazia, mas também ter as vacâncias de outras categorias que vocês, na atividade multifuncional, podem realizar. Então, o ideal é vocês ampliarem o campo de trabalho de vocês, que é para, na eventualidade, por exemplo, agora a gente está tendo uma guerra externa no Oriente Médio, afeta sim a atividade sim aqui, porque não sei se vocês estão inteirados, acredito que vocês estão inteirados em relação a isso aí. Você tem lá o canal do mundo está fechado, e aí vários daqueles navios eles vêm para cá, para a América do Sul, vão operar aqui nos portos brasileiros, e não operando aqui, não chegando aqui, óbvio, porque não vai ter mão de obra para vocês, né? Então, eu sei que essa parte teórica é um pouquinho chata, mas todo o curso que o órgão oferecer para vocês, mesmo que vocês venham exercer a atividade multifuncional, façam, porque quanto maior a capacitação de vocês, maior vai ser a possibilidade de vocês... Oi? O senhor está dizendo que a melhoria no bolso, não é falar tem a questão financeira, óbvio, mas façam sim, se capacitem da melhor forma possível, para que vocês, isso é até uma questão de mesmo, para que vocês tenham uma melhor possibilidade de desenvolver a atividade de vocês, conhecer isso daí, e quanto mais cursos vocês tiverem, vocês sabem, mais cópias vocês vão abrir para vocês, não só como avulso, até eventualmente vocês quiserem se vincular, enfim, cada um sabe a sua necessidade, e aí isso é importante para vocês. Então fica aqui meu pedido para que vocês façam todos os cursos que o órgão oferecer. Antes de eu passar aqui para a companheira Camila, o gerente de operação da MUT, que nós tivemos uma reunião uns dias atrás, né? Tem uns 15 dias, né? E tivemos aquela reunião, ele me passou agora que já está organizada lá para a Isabelle, que é a jurídica lá do órgão, né, gerente, que dia 6 vocês já vão começar a fazer o curso prático dentro da MUT de colocação e retirada de sapata. E o veículo leve já está no acordo coletivo de trabalho, vai começar de imediato também, que foi dito nessa reunião, e o próprio diretor da empresa, o diretor-presidente, falou que isso é interesse dele, que eles pegaram mais armadores de navio, de carro, e está tendo muita vacância. Então, interesse habilitar todos vocês que tenham interessado. Eu vou tomar mais um tempinho de vocês, que aqui vou conversar com a doutora Camila, que ela tem algumas coisas para falar, que ela fez um trabalho muito lindo de restauração do sindicato, do acervo do sindicato, e está fazendo um documentário e vai ter uma exposição, biblioteca, do Arquivo Nacional. Aí vocês vão poder ir, é uma ONG alemã que está bancando tudo, e vai ter essa exposição, é bom para todos nós, que leva a sua família para ver o ambiente de trabalho que vocês vão trabalhar, o sindicato que é. Espero que todos se filiem ao sindicato, porque nós somos sindicato de trabalhadores de capatazia e estamos aí
para fortalecer para vocês, tá? Vou dar aqui para a Camila para dar uma palavra aqui. Alô. Gente, bom dia a todo mundo, a todos e todas. A admissão aqui, nessa coisa, a admissão não precisa botar data não, tá? Pode deixar em branco aqui, tá? Quem pegar esse formulário, tem aqui uma parte, embaixo da identidade está admissão. Não precisa preencher, tá bom? Valeu. Gente, bom dia a todo mundo, todos e todas. Muito bom ver companheiras aqui, mulheres entre a capatazia, os arrumadores. Eu sou a Camila, eu sou arrumadora de coração. Há 9 anos eu entrei no sindicato. Eles abriram as portas para mim, para eu pesquisar, ficava no segundo andar da Rua Santo Cristo 95, e eu ficava horas e horas pesquisando a história do sindicato ali, né? Por que isso é importante da gente falar? O sindicato vai fazer 121 anos, ou seja, abril de 1905 foi fundada a Sociedade de Resistência dos Trabalhadores em Trapês de Café, e que logo no início da sua história consegue muitas vitórias, né? No trabalho, consegue a fixação de 10 horas de trabalho, né? Porque antes não tinha fixação de horas de trabalho, então você tinha que trabalhar o quanto o empresário quisesse, 12, 13, 15 horas, com castigos corporais muitas vezes, né? Então a resistência acabou com os castigos corporais, que pode parecer muito distante no tempo, mas que tem muitas semelhanças com o processo da escravidão, né? Então, os arrumadores, eles já eram uma categoria de trabalhadores antes da escravidão, né? Antes da abolição, da escravidão, porque existiam escravizados de ganho que faziam o seu trabalho para o senhor e faziam o seu trabalho também para tirar o seu excedente, né? Muitos deles trabalhavam no porto. Esses trabalhadores se revezavam para comprar o correio uns dos outros, né? Então, por isso que vocês viram uma diretoria e uma base do sindicato que é majoritariamente de trabalhadores negros, de homens mais velhos, trabalhadores negros, sobretudo trabalhadores do subúrbio do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, da periferia do Rio de Janeiro, que carregaram a mercadoria, o ouro do Brasil nas costas, literalmente, que foi o café no início e outras mercadorias, né? Então, não poderia falar melhor que o Sérgio, que o Márcio, que o Guga falou aqui, mas, assim, só para... Por que essa história é tão importante, assim, né? A gente pensar que esses trabalhadores se organizaram para se libertar juntos, né? Se organizaram antes da abolição da escravidão, se organizaram depois, né? Não sei se vocês sabem a história da CLT, né? A Constituição das Leis Trabalhistas, é iniciada em 1943, e a resistência consegue direitos e benefícios pelo menos 40 anos antes, né? 40 anos, 30 anos antes. Então, auxílio funeral, benefícios de todo que vocês possam imaginar, tinham sedes, né, em todo o Rio de Janeiro. Então, a força da classe trabalhadora, como o Sérgio falou, consegue muita coisa. A gente está vivendo um cenário em que a gente não fala mais em trabalhador, né? Os empresários colocaram na nossa cabeça que a gente é colaborador deles, e isso é mentira. A gente não é colaborador deles, né? Assim, a gente trabalha, nós somos trabalhadores, então é muito importante a gente entender que isso aqui é uma história construída a muito sangue e suor. A gente, nos documentos, vê pessoas que
que sofreram muitas coisas por falta de equipamentos de proteção, por exemplo, que não era fornecido, e isso foi um ganho do sindicato, né? Até a década de 80, pelo menos, as pessoas trabalhavam de bermuda, descalças, né? Sem proteção, então isso significava muitas pessoas terem acidentes de trabalho, perderem companheiros. Então, assim, eu cheguei aqui, fui muito respeitada, meu trabalho foi muito respeitado desde sempre. Então, essa casa aqui me deu muita coisa. Eu sou muito grata, apesar de não ser arrumadora, de não carregar saco, de não ser trabalhadora de uva, mas eu estive lá carregando caixa, 43 caixas de documentos, a gente embalou. Então, eu sou muito grata mais do que a abertura de portas, eu sou muito grata ao respeito que sempre me foi dado aqui. E fico muito feliz de ver uma galera nova entrando, como eu falei, sobretudo mulheres, né? É uma categoria muito masculina, né? De muitos homens, mas vocês vão ver que são pessoas muito acolhedoras, né? A Resistência também tem uma forte ligação com o mundo do samba no Rio de Janeiro, sua história, né? Sobretudo com o Império Serrano. Então, muitos fundadores do Império Serrano eram arrumadores. A gente está aqui, o Antônio Carlos está aqui, ele é neto do mestre Fuleiro, que é o grande mestre de bateria do Império Serrano, fundador. Então, assim, a gente pensa na resistência, a gente pensa na síntese do Rio de Janeiro, né? Então, são trabalhadores que chegaram escravizados no porto do Rio de Janeiro, subiram o Vale do Paraíba para colher café, se organizaram em terras e turmas, voltaram para o porto do Rio de Janeiro para trabalhar, carregando sacas de café, como seus ancestrais faziam nas plantações. Então, assim, sobretudo, muito respeito por essa história e espero que vocês tenham bons ventos. Assim, a gente está no momento aqui de falar, né, de muitos termos que talvez vocês não estejam familiarizados, mas aos poucos, com a generosidade deles, eu tenho certeza que vocês vão se ambientar. E é isso que o nosso presidente falou. A gente está fazendo um documentário sobre a história do sindicato. A gente quer que saia esse ano, e uma exposição no Arquivo Nacional, que é provavelmente para final de julho, início de agosto. A gente espera vocês lá. A gente tem um perfil no Instagram, que é da divulgação do nosso trabalho no arquivo, né? Que é Instagram, @Memórias da Resistência. Quem quiser seguir lá para ver o processo de trabalho. Os documentos históricos estão na Universidade Federal Fluminense, com a qual eu estou vinculada, né? Então, a gente está fazendo um processo de resgate, tanto material, né, no sentido do papel, a gente limpando ali, quanto também no sentido simbólico. Então, eu espero que vocês se conectem com essa história, que é uma história muito rica, e é uma história que eu tenho certeza que diz um pouquinho da história de vocês também, tá, companheiros? Obrigada e bom dia a todo mundo. Bom dia, senhores. Quem já preencheu a ficha, por gentileza, só levantar a mão que eu passo aí, recolho para vocês, tá? Ele já vai abrir aqui para vocês, para vocês poderem se pronunciar e falar. Presidente, fica à vontade aí. O nosso diretor social, ele chegou atrasado, que ele mora um pouco longe. Aí queria apresentar a vocês que é de suma importância quem vai lidar com o social de vocês quando está doente. Por favor, Fernando. Chega aqui na frente, por favor, Fernando. Esse aí é o Fernando Honorato, Luiz Fernando Honorato.
é nosso diretor social que cuida do social do sindicato. E tem o companheiro Edson, que também faz esse trabalho com ele. Companheiro Edson, fique bem aí, por favor. Esse companheiro também faz o trabalho social, tá? Qualquer coisa, vocês podem procurar o sindicato de social que eles estão prontos para fazer. Eu acho que as apresentações nossas, eu acho que já foi suficiente. Quem assinou a lista aí, alguém que queira fazer alguma pergunta, por favor, se dirige o plenário ali, se inscreve, por favor. Dá para escrever? Cadê o Luiz? Não foi? Quem quiser se inscrever para fazer alguma pergunta, levanta a mão aí, por favor, e diga seu nome. Pode vir aqui à frente, por favor, você que levantou a mão aí. Quem levantou a mão, chega aí na frente, pode chegar. Pode ali não. Pode ali não. Ali na tribuna ali. Tem mais alguém interessado em fazer alguma pergunta? Se tiver alguém para tirar alguma dúvida, se inscreve com o companheiro ali. Se não tiver, é porque foi satisfatória a nossa apresentação. Esse microfone aí. Dá o microfone para ele. Pode ir lá no plenário, pode ir ali em cima dele. Pode ir lá com o microfone. Aí é a tribuna. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rodrigo. Eu conversei com o senhor anteontem, na hora do almoço, sobre a tabela dos valores de cada empresa. O senhor falou que ia organizar um PDF para mostrar para a gente. Tá bom? Nós vamos criar um grupo, vai ter tudo isso no grupo. Não, eu pedi ele anteontem, ele falou, vê aí que eu vou fazer um papel para mostrar pro pessoal já. Não, mas já pensou isso aqui? Olha só, você pediu, eu realmente, essa aqui é a tabela que já está em vigor, a nova, e essa aqui, porque como eu falei para você, vou repetir para todos, nosso desacordo antes era conversão. Hoje em dia, a operadora pediu para fazer acordo separado, mas a diretoria continua fazendo os acordos conforme for a conversão. Inclusive, tem um parágrafo que fala nas causas mais favoráveis. Então, é padrão, tudo padrão, com pouca diferença vantajosa, porque a gente não pode fazer nada por lá. Reajuste, tudo coisa. Nós vamos botar todas as tabelas em PDF nesse grupo. Quem assinou a lista de presença, botou o seu telefone. Eu acredito que hoje mesmo dá para estar pronto, Dadai? Hoje dá para estar pronto? O vice-presidente vai se encarregar disso, vai dar. Mas como você me pediu ontem, eu falei que iria trazer daqui. Aqui é o acordo já firmado com a Multiterminais, e esse aqui é o de passado, né, que ainda não venceu. Estamos negociando agora no da ICSTI, mas com a graça de Deus, nada vai fugir desse padrão, tá? A gente procura ter conforme for sua convenção, tá bom? Tudo com o mesmo valor. Está tudo ali, meu amigo, está tudo discriminado. De Arará, vou passar aqui para o tesoureiro. Então, quando foi proposto aqui, né, e ficou acertado de formar um grupo dos cadastrados de vocês, para que possamos disponibilizar todos os acordos coletivos de trabalho, tá? Não só acordos coletivos, como o estatuto, a convenção que regra a situação dos cadastrados, tá? E porque, tipo assim, né, aqui, já temos um acordo fechado com a MUT, estamos fechando um acordo com a ICPSI, então, tipo, com a ICPSI, trabalha com o operador Montanha, já a Triunfo já opera com Ferromundo, onde as outras não operam, a Triunfo que opera, então tem uma certa especificidade na tabela de remuneração, pouca coisa, de uma para outra. Então, é bom que vocês tenham o anexo 1 dos acordos, e desde cada operador tem a tabela, tá? Composição de termo. Então, a gente vai disponibilizar sim, temos todos os acordos em PDF, estatuto, convenção,
e vamos botar no grupo onde vocês vão pegar a tabela de todas as operadoras, tá ok? Eu espero, tá bom assim? Tá bom? Vai ser criado esse grupo, todas as informações inerentes a trabalho de cadastro vão ser disponibilizadas nesse grupo, tá? E aonde vocês também vão poder botar seu pensamento para a gente responder, tá bom? Eu acho que fica claro, fica uma lisura boa para a gente ter uma interlocução em tempo hábil, tá? Olá, bom dia, tudo bom? Meu nome é Pino. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença dos senhores, digamos, na categoria que agora a gente vai pertencer. Não vou me atentar a perguntas de caráter pessoal. Eu acredito que perguntarei coisas que são de uma forma mais branca da minha turma. Que a gente conversou bastante, a gente é uma turma que pesquisa bastante sobre a situação atual da categoria. Algumas das nossas perguntas, das nossas dúvidas, de forma geral, seria em relação ao nosso risco portuário. Os senhores me perdoem se já tiverem falado sobre isso, eu tive 20 minutos de atraso aqui no começo da reunião. Sobre o nosso risco portuário, que atualmente, em algumas partes do Brasil, algumas pessoas recebem. O STF entendeu que, em regra, se um vinculado recebe, o avulso teria direito também. Sei que temos muitas lutas para conciliarmos, e há muita coisa na nossa cabeça, mas como os senhores são nossos representantes, gostaríamos de saber o posicionamento dos senhores. Olha só, essa tua pergunta é muito boa, muito pertinente. Inclusive, nós trouxemos o nosso jurídico aqui, que ele tem feito, tem ajuizado várias ações do risco. Então, eu trouxe o jurídico aqui porque eu sabia que iria ter alguma coisa jurídica a ser perguntada, nada como um jurídico te responder, tá? Então, vou passar para ele, vai te responder, que eu sei que ele está fazendo um trabalho dele. Gabi, bom dia. Bem, vamos lá. O Davi estava falando sobre o tema 222 do STF. O que diz o tema 222 do STF? Que toda vez que o operador portuário pagar o adicional de risco ao trabalhador com o veículo empregatício, este adicional de risco também é devido ao trabalhador avulso que desempenha a mesma atividade. E é a isonomia, que é o artigo 5º da Constituição. Isso aí já foi decidido, e eu estou com aproximadamente 80 processos individuais complógicos em relação a isso. E aí a Justiça do Trabalho tem ganho alguns, e alguns estão sendo negados. E a gente está discutindo isso aí também dos acordos coletivos. O que o órgão entende? O órgão entende que esse valor já está na diária. Eu entendo que não. Tá? Então vocês vão desempenhar a atividade de vocês normalmente, e assim que vocês tiverem período de relação de sair, como a Justiça do Trabalho, vocês podem reclamar os últimos 5 anos, daqui a pouco, à medida que vocês forem desenvolvendo a atividade, e dependendo do entendimento do seu trabalho, certamente eu quero alguns de vocês como clientes do escritório para a gente entrar assim, com a ação individual, que vocês receberem futuramente, através de uma ação indenizatória, esse adicional de risco pela atividade. Em regra, ele varia de 20% a 40% da remuneração de vocês. Então, hoje, o que aconselho? Vai trabalhar normalmente, tá? E essa questão do adicional de risco ainda está um pouquinho certa na Justiça do Trabalho, mas ele sendo favorável ao trabalhador, porque a tendência é que seja favorável a vocês reclamem depois, e é mais uma verba que vocês vão receber como remuneração. Tá bom? Mais uma dúvida? Mais alguém inscrito para dúvidas? E é bom que vocês se acostumem, como eu comentei anteriormente,
a participação de vocês, tá? Aqui tem a tribuna para que vocês sejam ouvidos. Só bom dia, meu nome é Lineker. Em relação à multifuncionalidade, há alguma previsão para que o pessoal da capatazia tenha essa oportunidade? É para agregar, né, para somar no vencimento final aí. Orene, bom dia aí. Clínica, da mesma forma que vocês estão se vinculando e o sindicato da Estiva também se vinculou, então a gente vai ter um prazo para isso. Não dá para você se filiar e já entrar na multifuncionalidade, entendeu? Então a multifuncionalidade ela acontece quando tem vacâncias. E a entrada de vocês com a entrada da Estiva é justamente para acabar com a vacância, entendeu? Então isso vai demandar com o tempo mesmo, não é imediato, tá? Porque hoje a gente está tentando corrigir as vacâncias. Então por isso tem 100 nossos e 100 deles, para que a vacância caia. O que a diretoria está fazendo, que é muito importante, é fazer acordo. Ontem o nosso presidente, eu estava presente, nós já fomos operadores, pedimos as camas de trabalho, entendeu? Isso é interessante, que vocês ocupem esses campos de trabalho. Nós temos muito campo de trabalho e foi perdido porque a gente não tinha trabalhador suficiente, então hoje está dando. Então, espero que em tempo curtíssimo a gente recupere esse campo de trabalho para que vocês trabalhem todos os dias, tá bom, Nina? Obrigado. Orene, bom dia. Perguntou em relação ao tempo, né? O tempo que você vai, o mesmo tempo que o nosso. Primeiro você tem que qualificar de que forma. Nós tivemos o CBET, que foi um mês de curso. Aí depois, para poder trabalhar, depois do CBET, no teu caso, motorista, tem que passar pelo curso do COVR, sobre empilhadeira, tudo é um processo. Agora o tempo, hoje, o único curso que eu sei que é um pouco mais demorado é o CBET, os outros é em torno de 5 dias, 15 dias, entendeu? E tudo vai ser um processo, entendeu? Cada curso, igual eu falo aqui, se qualifique todos os cursos que você puder. Porque eu lá atrás, eu chegava de um monte, mas eu não queria fazer curso nenhum, eu devagarzinho, fui fazendo, até um dia eu estava ganhando mais do que eles, porque eles não quiseram fazer o curso. Então, qualifique o máximo que vocês puderem. Bom, e tudo é um processo. Eu creio que não vai demorar muito. O CBS, a autonomia, o COVR, mas é tudo curso pequenininho. Não vai demorar muito. Bom, Obrigado. Só concluindo aí, então, a questão da multifuncionalidade ela funciona o seguinte: a abertura de cadastro foi porque um dos principais motivos da abertura de cadastro, para passar a abertura de cadastro, foi informarmos que estava tendo vacância. Então, o principal objetivo é vocês cumprirem as normas de capacitação, mesmo porque é pré-requisito. Porque se tiver uma vaga na capacitação que foi completada, você não tem uma funcionalidade, mesmo porque vocês têm uma funcionalidade. Se vocês marcar presença e tiver uma vaga, quem tiver na vez, o sistema vai levar você naquela vaga. A questão da funcionalidade, então, vocês, por um dos requisitos, é vocês estarem habilitados. Se você não tiver curso de tiver todas as vagas da capacitação todas completadas, tiver sobrado vaga de motorista na Estiva, você não vai conseguir se empregar porque você não tem o curso. Com a interpretação não tem o curso. Mesma coisa de guinagem, de brigador, tá? Então vocês, e a funcionalidade ela é facultativa. Ela é facultativa. Tem trabalhadores nossos que não ficaram pela funcionalidade, porque você tem que chegar no órgão, depois de estar habilitado, para certas determinadas funções, você tem que chegar no órgão e ter um termo de adesão no órgão. Você tem que ir lá, assinar, eu quero fazer parte do órgão de trabalhador constitucional e tem que estar habilitado. E um dos requisitos principais é que pode haver uma vacância na capatazia para você se encontrar em outra categoria. E vocês têm que abrir para completou da capatazia, na Estiva está botando um guindasteiro, dois empregadores, dois trabalhadores de grupo. Você
Aí você, o tiver requisito é o seu IAET, né? O básico e tal, e você poderá se empregar na funcionalidade sim, tá? Isso você tem que fazer os cursos, está habilitado e assinar esse termo de adesão no órgão, tá ok? Felipe, é só completando aquilo que eu comentei com vocês. Vocês não têm a possibilidade de fazer funcionalidade, só que é questão de habilitação. Então, se habilite no máximo que vocês puderem, porque eles são portas que vocês vão abrir para vocês. E certamente vocês vão conseguir sim. A gente não pode precisar hoje um prazo, mas a vida portuária é muito dinâmica. Em um curto espaço, sai vai ser aberto e vocês certamente vão alcançar, tá bom? Mais alguém aqui, por favor? Aí, só um minutinho. Aí, companheiro. Aí, o companheiro aqui tem tudo, não vai falar. Eu peço que tenha atenção. Parece que tem duas reuniões. Uma aqui e uma ali, né? Parece que tem uma reunião, uma aqui e uma ali. Olha só, eu não posso ser deselegante. Eu estava passando para ir no banheiro, não consegui nem ir. Que os amigos tiraram dúvida, querendo tirar dúvida comigo, no meio do corredor. Aí veio um fala, eu não posso dar resposta, que seria deselegante, né? Eu peço a vocês, todos que tiver alguma dúvida, façam como companheiro aí, para o meu amigo aqui, porque isso aí ele está chamando minha atenção. Que nós somos uma diretoria democrática, eu sou o presidente, mas de vez em quando um chama a atenção do outro, não tem esse negócio não. Não tem cargo hierárquico não. Aqui, o que tem que se falar, um fala do outro, a gente quebra o pau, mas está tudo certo. Tudo em prol da melhoria do trabalhador, tá legal? Me desculpe aí, meu amigo Zé. Então, para falar, o pessoal que quiser tirar dúvida, vai ali, não fica caro não, tá? Vai ali no plenário e tira. Valeu, obrigado. Desculpa aí. Bom dia, galera. Quem nos conhece, meu nome é Alex. Bom dia, senhores. Eu vou tirar uma dúvida aqui, que acredito que seja mais do pessoal também. O pessoal da óbito. Com relação à seguridade, porque no ano passado seria um período de escala de 25 dias no mínimo e os dias de encantamento indefinido, mas pelo que ele falou, entre uma média de 5 a 10 dias. Olha só, companheiro, não dá para a gente levar tudo na cabeça. O órgão teria que ter dado a convenção coletiva de abertura de cadastro, porque ela dispõe disso tudo. Nós vamos disponibilizar no grupo. Isso aí vocês tudo vão ver, vão ler, porque foi justamente ali, me pararam dois companheiros que vieram perguntar isso. Então está na convenção coletiva. Nós temos um sindicato. Não dá para a gente gravar acordo coletivo de 6 operadores, convenção coletiva de registrar, né, de cadastrar, de assiduidade, compulsoriedade, fica difícil. Mas eu te prometo que hoje mesmo você está no grupo, mais tardar amanhã, vocês estão com isso tudo no grupo lá, tá bom? Para quem se inscreveu. Vou passar aqui para o amigo. Foi disponibilizado para vocês a convenção sobre cadastro, não? Sobre essas questões de seguridade, vocês têm ela? Ainda não. Então, como a gente disse antes, vai ter esse grupo aí, a gente vai disponibilizar essa convenção, tá? Essa convenção do Sindopera. Sindopera é o Sindicato dos Operadores Portuários, junto com a Estico, a convenção coletiva do Sindopera, Sindopira, queremos alguma coisa. Então, a convenção tem esse regulamento, tá? Tem as coisas explicadas, tem essa sociedade, ela reza o mínimo de engajamento por mês, né? O mínimo, né? Aí tem a questão da faixa etária, trabalhadores com idade até 50 anos tem que fazer 20 presenças na escala de competências efetivas. Os 51, então é muita coisa. Então está disponibilizado aqui, eu até abri aqui, que a gente tem PDF, vamos mandar para vocês.
vou mandar para vocês leiam. Caso também tem um cálculo aí que nem sempre a mão de obra aqui na Carne do Porto ela é sazonal. Ela é sazonal, a gente depende muito do número de navios que tem. No mês, possa ser que atraque, por exemplo, está 20 navios em janeiro, em fevereiro pode entrar só 5 navios, né? A demanda por mão de obra diminui. Aí tem uma forma, no caso, pode acontecer isso, de uma porcentagem para defrator. Então está tudo na convenção. A gente pode pegar vocês, em dúvida, vocês perguntem no grupo e a gente vai tentar as explicações e esclarecimentos. Está ok, filho? Mais algum, por favor? Bom dia a todos. Eu vou começar pelo nosso não, mas vou fazer a pergunta. O Davi fez um questionamento sobre o risco. E aí a resposta para mim foi uma resposta meio que evasiva. Porque vamos todos colocar na justiça, considerando que já há algo definido, e uma vez que está definido e outras regiões aplicam o risco na categoria, qual seria a atuação do sindicato efetiva que poderia mudar essa regra, ou que poderia fazer a regra ser aplicada para todo mundo? Porque o que a gente quer saber é o seguinte: qual é a atuação do sindicato final? Botar na justiça um por um, que a gente sabe que ninguém vai ganhar? E tem outra pergunta que eu quero fazer, mas aí eu vou deixar na verdade, o sindicato pode entrar com ação coletiva ou ação individual, ou vocês entraram com ação individual. Tá? Então não é obrigatório só as ações individuais. Tá? O sindicato pode entrar com ação coletiva. Só que quem não órgão não alega? Ele alega que isso já está aqui, eles entendem que isso já está nos acordos coletivos. O entendimento nosso é que não. Que o acordo coletivo ele prevê o trabalho na área. Ele não prevê a questão. Ele não prevê a questão do adicional de risco. E essa discussão trabalhista ela já leva tempo. Embora já tenha essa decisão do STF, e essa decisão do STF, ela atinge os trabalhadores que já estavam no sistema, vocês estão entrando agora. E aí, em relação a vocês, os cadastrados, eu já conversei com algumas pessoas do órgão, e pela posição deles, que eles me passam, né? Aí a conversa com a advogada é outra história. Eles ficam até meio, vou chamar assim, cautelosos, né? Ou medrosos. Você escolhe o que você queira aí, de dar informação. Eles entendem que isso já está nos acordos coletivos. Se eles continuarem entendendo dessa forma, é óbvio que vai ter que ter a judicialização. Vai ter um conflito de interesse. A gente entende que não, isso aí tem que ser pago a vocês também, e principalmente em relação ao cadastrado, eles entendem que isso já está na boa. Óbvio que aí vai ter que ter alguém imparcial para poder judiciar para poder definir isso aí. Então, por hora, a gente ainda está nessa definição. Até porque esse tema é recente e os temas do trabalho são um pouquinho demorados. Tá? Até porque isso passou pela reforma trabalhista de 2017, então ainda não está. Embora tenha uma decisão em relação a vocês, a indefinição é total, porque vocês estão chegando agora. Essa questão do estarmos chegando agora. Não, eu vou dizer aí, você vai explicar o que é melhor entrar individualmente no processo coletivo, entendeu? Em relação a você entrar com o processo coletivo, qual é a desvantagem? Se você entra com o processo coletivo e você perde sair, você perde para todo mundo dentro daquela linha. Né? Então eu acho mais interessante você entrar com as ações individuais. E principalmente na execução. Porque, por exemplo, o Igor de repente tem 10 engajamentos. O Márcio pode ter 5, o Alex vai ter 2, e aí na hora da execução, isso aí se torna muito mais complicado, porque o órgão vai poder impugnar cada valor individualmente. Aí o processo não anda. Aí o que eu aconselho, até não só trabalho você sabe com os outros, você até entra com uma ação coletiva, tá? Mas na hora da execução, é melhor que você entre com a execução individual. O que acontece? O órgão é um organismo que é subsidiado pelos operadores.
e nós estamos numa instituição, 2 trabalhadores, como vocês mesmos falaram no início. Então, eu não posso comparar a nossa atuação com o que o órgão está pensando. A gente tem que ter uma base legal que existe e, a partir dessa base legal, tomar-se a providência do âmbito dos trabalhadores. E essa providência não necessariamente precisa ser judicial, pode ser até um acordo, ou pode ser até discussão disso nesses próximos acordos que vão ser colocados. Já existe um acordo que está sendo feito para tentar barrar a 733 e implementar o que está sendo acordado. O que está sendo feito pelo sindicato em relação a isso? Entende? Eu não estou vendo porque a gente está levando sempre para a linha judicial. Tudo bem, a justiça deu uma definição, essa é uma linha, mas é uma apenas, tem outras tantas. E dentre essas outras tantas, qual é que o sindicato realmente consegue seguir de maneira que a gente tenha a efetividade? Porque na justiça individualmente, o senhor é advogado, e eu acredito que o senhor entende que um vai ganhar, outro vai perder, um vai ganhar, outro vai perder, mas já existe uma base legal sustentável. Então, vai ganhar, vai perder, e vai, se chegar no Supremo, vai todo mundo ganhar, em tese. Em tese, todo mundo vai ganhar. Então, se todo mundo vai ganhar, considerando que o Supremo já definiu que está ganho, não vejo porquê nem do debate, quanto mais, o que eu acho é implemente-se. Não vai implementar, leva isso, aí sim. Mas exatamente o que eu falei para você. O que eles entendem é que já está nos acordos coletivos atuais. Para você ter uma ideia, vou te dar um exemplo. O último acordo da Monte Rio. A gente conseguiu nesse último acordo, nesse acordo agora de 2006, um ganho real de 11%. Isso categoria nenhuma do Brasil ganhou. Tá? Então, o aumento na diária da capa vazia real foi de 11%, porque na verdade o acordo está prevendo 16%, mas quase 5% era a reposição inflacionária. Então, a remuneração real aumenta de 11%. Você pode precisar que aumente outra categoria que ganhou. Eles estão alegando que esse aumento já é a base do adicional. Eu entendo que não. Tá? Sobre determinadas coisas, é o que eu falei, expliquei para você. Tá? A gente está na mesa de negociação. O sindicato vai sair a coisa de negociação o tempo todo. Até porque, você lembrou no reportagem, o órgão, embora ele seja dependente, ele é puxado pelos operadores populares. E é óbvio que na prática vocês vão ver isso muito, eles puxam lá a sardinha para o lado do operador popular. Tá? A gente está aqui fazendo esse contraponto puxando para cá, mas o órgão, na teoria, ele é imparcial, mas na prática ele é dirigido pelos operadores populares. Até porque as nomeações lá são feitas pelos operadores populares. A gente só tem acesso no máximo ao secretário, que aí a gente envia representantes, mas o resto é todo. É aquele órgão composto basicamente pelos operadores populares. Então é óbvio que a influência no órgão é muito maior do setor patronal que o nosso. Isso é evidente. Olha só, eu podia dar uma palavra sobre isso. Para vocês terem uma ideia, eu estava conversando ali agora. Eu entrei com adicional de risco em 2012. Em 2012 eu entrei. Eu já ganhei em todas as instâncias. Ganhei até no STF, lá em cima. Sabe o que aconteceu? Numa decisão monocrática. O órgão, eu fui lá, conversei, o órgão falou que quando eles tiverem fôlego, eles vão recorrer. E pediu uma decisão, mostrei aí para o advogado, o meu advogado era outro. O órgão quer uma decisão pelo colegiado. Eu ganhei uma decisão monocrática. Falei com o meu advogado, que não era esse aí, é outro. Ele falou, olha, você vai receber, porque teve uma decisão monocrática de um ministro, naturalmente o colegiado vai acompanhar, mas só que você vai ter que esperar bastante. E eu falei lá no órgão, numa reunião informal, que eu fui resolver outra coisa, a jurídica do órgão foi taxativa comigo. E enquanto tiver fôlego para me recorrer, eu vou recorrer. Então eu estou aguardando. Então ninguém pensa que vai pegar esse dinheiro lá. Ele já ganhou um monte.
o companheiro ali estava falando que esse advogado que era meu, Bonfim, que é advogado aqui do Sindicato da Estiva agora, já ganhou um monte, tem outra mulher aí que já ganhou, mas ganha mais do que leva, porque o nosso judiciário dá muita brecha para ele recorrer. Então, e o órgão, ele é constituído pelos operadores populares, mesma coisa. Tanto que de 2 em 2 anos muda a presidência do órgão e geralmente é um representante dessas grandes operadoras que tem aqui, que são 6 operadoras que têm um monopólio no Porto do Rio de Janeiro. E o órgão, para mim foi uma falha da lei, que o órgão ele é constituído pelo operador portuário. E ele não vai contra a decisão, porque quem paga ele manda. Ele é subordinado ao operador. Porque de 2 em 2 anos, o topo do órgão tem um presidente lá, mas tem um presidente que não está lá. Que um ano é o Carneiro, outro ano é o Roberto Lopes da ICSI, outro ano de 2 em 2 anos vai mudar. Tá? Então, só para esclarecer aí a respeito desse adicional de risco. Tá? E está se ganhando sim, mas a nossa legislação dá muita brecha para ele recorrer. E eles têm dinheiro para isso, né? Eles têm 10, 15 advogados na folha de pagamento deles. Então ele vai embora. Bom dia, senhor. Bom dia, senhores. Meu nome é Fabiano. Eu acho que importa para a gente, pelo menos para mim, que posso falar hoje, é posto de trabalho. A gente precisa o máximo de posto de trabalho. E pela vacância que existia, portanto, houve um concurso chamado mais sempre, temos alguns postos de trabalho, como os senhores disseram. Eu queria saber qual os postos de trabalho que nós perdemos, qual os postos de trabalho seria mais fácil da gente reaver, conseguir esses postos de trabalho, qual seria que teria mais dificuldade? Companheiro, eu até conversei com você lá no 18, né, na Armazém 18, quantos trabalhadores. O que acontece? Eu expliquei o que aconteceu. Quando foi promulgada a Lei 8.630, em 96, os legisladores, não sei se propositalmente ou um descuido, deixou a capatazia e o bloco fora da exclusividade. Com esse fato, o que aconteceu? O operador dava um salário irrisório para a pessoa se vincular e o trabalhador não ia. Como ele não tinha exclusividade, ele pagava de fora do sistema e botava lá para ocupar esse espaço. O que acontece? A exclusividade veio em 2013, né, que a Dilma, que era presidente da República, assinou, incluiu a capatazia e o bloco na exclusividade. Mas até então, teve uma dança, vamos dizer assim, a dança do crioulo doido. Eles brincaram, foram botando uma montão de gente. E hoje, nós lutamos para pegar os postos de trabalho que nos foi tirado na época. Mas o que acontece? Ele apostava que a gente não tinha trabalhador. Ontem eu tive até uma reunião lá no operador de CSTI, eu falei para o cara que você estava entrando, o diretor administrativo, com o gerente, que eu preciso de postos de trabalho para vocês trabalhar. Que vocês são garotos novos, né, que eu entrei novo também, mas infelizmente nós ficamos velhos. 36 anos sem abrir. Você já imaginou se a Polícia Militar ficasse 36 anos sem abrir concurso? A Polícia Federal, os hospitais, eu acho que nós resistimos muito. Nós fomos os heróis e continuamos no mercado de trabalho, que é qualquer outra categoria essencial, como a nossa hoje é tida como essencial também, e já tinha acabado. Então, não é fácil.
mas estamos correndo atrás. Como o companheiro falou, ali o gerente da empresa, que veio até, não foi nem convidado, mas por ele gostar do nosso trabalho, que você veio falando ali, fizemos já várias reuniões com alguns operadores e de imediato, o automóvel vocês já vão fazer. De imediato, quem não tem carteira, vai tirar a carteira a custo zero, só vai pagar o exame de vista. E o Duda. Muita gente tirou, que está aí hoje, que nós conseguimos isso no acordo de 2 anos atrás, que venceu agora. E já assinamos com essa operadora. E já está incluído para tirar mais 30 cursos de empilhador. O veículo vai vir de imediato, para quem tem carteira já vai iniciar fazendo. Quem não tem carteira já vai tirar a carteira, que já está assinado no acordo. Então, estamos vendo, outros trabalhos que antes alegava que era verídico, porque a gente estava, para vocês terem uma ideia, foi setembro, né? Setembro, nós tivemos 400 vacâncias. Quando eu vi, eu fiquei assustado. 400 vacâncias é 400 requisições pedidas e não preenchidas. Volta e meia a gente está tendo, principalmente nesse período de 13 a 19 e de 1 a 17. Então, companheiro, a diretoria está correndo atrás, sim. É questão moral que possa ter trabalho para vocês trabalhar. Que ontem eu falei, é inconcebível para vocês entrarem. Foi muita reunião. No começo eles enganaram a gente. Eles iam abrir o cadastro para todas as categorias do. Fomos negociando um tempão. Aí fizeram uma reunião com a gente no hotel Wilson Guanabara. Quando chegou lá, a gente pensando que ia fechar, aí o grandão, que era o presidente lá do Sidopé, virou para a gente na maior cara de pau. Não vou negociar mais a abertura de cadastro em conjunto, vou negociar em separado. Isso aí vai ter mais de 1 ano, né? Muito mais de 1 ano. Aí sabe o que aconteceu? Até voltar para a mesa, voltou com a estiva lá em Itaguaí, depois abriram e a gente insistiram, cobrando uma luta ferrenha. Aí conseguimos entrar agora. É inconcebível que o discurso que ele dava, que a gente não tinha mão de obra, hoje a gente tem. Ele não tem que dar trabalho para você. Nós vamos cobrar isso e vamos fazer valer. E peço a parceria de você, que você não deixe de alcance. Concorra nos 4 períodos, porque todos nós somos cadastros. É meio chato. Você vai esperar o registrado livre, mas passe em tudo. Tá? Passe em tudo quanto é trabalho, que até porque vocês vão ter a funcionalidade. O próprio sistema, se você for um trabalho melhorado, tu fazer, tentar se habilitar para aquele trabalho. Se você não sair daquele, o sistema vai jogar vocês aonde tem vaga. Tá? E vocês têm um parceiro, que é a diretoria do Sindicato do Arrumador de Capatazia, composta só por trabalhadores. E nós todos recebemos um prolabore do sindicato. Vai acontecer que você está no trabalho comigo. Eu evito ir para abrir brecha para você, mas às vezes é necessário, senão é tudo São Paulo. Aí vem mensagem desaforada. Vocês pediram o trabalho e hoje vocês deixaram 3 terras sem completar. E vocês vão completar esse trabalho. Tá bom? Eu espero ter esclarecido aí alguma coisa. E uma coisa, a diretoria está comprometida. Buscar melhores condições laborais para todos os trabalhadores. Porque o campo de trabalho de capatazia é grande, mas a gente vai ter que brigar, vai recuperando ele na maneira do possível. Tá?
E vocês têm parceiro aí para valeu? Só concluindo aqui com o que o presidente falou, na questão de grupos de trabalho, na conquista de mais espaço de trabalho, né? Grupo de trabalho. Vocês pegam lá na lei lá 12.815, por exemplo, a capatacia, vocês veem o que toca a capatacia, né? Praticamente da entrada do porto, de todo o contorno do porto até o costado do navio, eu tenho esse pensamento. Tudo é capatacia. Transporte, armazenamento, né? A ligada ali, fazer a ligada, desfazer a ligada, tudo é capatacia. Sendo que, como eu disse lá atrás, nossa mão de obra está envelhecida. Tem trabalhador que mas vocês têm trabalhador. A gente sempre liga para o trabalhador de cadragem, o que a gente recebeu de resposta? Não, vocês não estão falando trabalhador, vocês estão se levando a trabalhar. Mas como é que um trabalhador de 60 anos, 70 anos, vai com um sol de 40 graus e com ferro cruz ali? Entendeu? Então, muitos também já estão aposentados, que preferem preservar sua saúde, porque é destacante ali, com um trabalhador de 70 anos, 60 anos, o pessoal que é 40 graus, e vocês que vão trabalhar. E sempre nos negando a abertura de cadragem diante dessa argumentação. Eu tenho um pensamento, o certo tem um pensamento, que a mão de obra mais inteligente que existe é a bolsa. A mão de obra, eu sou patrão, usando empatia, eu vou me colocar do lado de lá. Se eu sou patrão, para mim é muito mais vantagem trabalhar com a bolsa, porque eu fico lá, eu tenho compromisso com ele o ano todo. Dentro pelo navio, pelo navio. Esse mês teve 20 navios, beleza, tal, vamos lá, abuso, vinculado, mas o próximo mês 5 navios, aí vai ficar eu tenho todo trabalhador da minha empresa ocioso, vinculado, eu tenho compromisso com ele. Então, para o patrão, onde eu não tenho esse entendimento, a mão de obra avulsa é a mais inteligente que tem. Mas perdemos muitos campos de trabalho sim. Inclusive, nós temos processos aí, até o processo de mão de obra, que foi permissão do valor do trabalho, porque a lei diz que dependendo da aplicação da lei, para vincular ou para abuso, tem que ter registro no órgão, tem que ter cadastro no órgão. E nós vemos um montão de trabalhadores ali fazendo trabalho de capatacia que não tem registro nem cadastro no órgão. Né? A gente fomos massacrados, porque de vez em a gente judicializa, né? Temos processos na justiça contra esse problema, e sempre desfavorável a gente, mesmo sabendo que a lei a gente não entende que não está sendo cumprida. Mas agora, eu tive a oportunidade de estar numa reunião com a CTC com o presidente, né? A gente está pegando como de trabalho, mais como de trabalho. E agora nós temos um argumento forte. Antes a gente pedia lá, antes tirava a retuária. Retuária o que? Armazenamento dentro dos armazéns, sinalização de segurança. Tirava, aí para de tirar, de volta vinculado. Por quê? Porque a gente estava deixando com vacância. E agora, com essa nova entrada de vocês, com essa oxigenação do nosso quadro de pessoal, nós temos argumento. Nós temos argumentos fortes para a conquista que é nossa, tá? E nós já estamos pensando nisso. Já tivemos uma reunião com a CUT, já tivemos uma reunião com a ICBSI, para ver se eles conseguem mais tempo de trabalho para vocês na questão não só do postado, como da retroárea. Tá bom? Agora vocês estão fortalecendo. Agora nós estamos dizendo, não, a gente tem mão de obra sim, agora e vocês são uma mão de obra com grande potencial. Tá? E eu acho que com essa reunião com vocês, nós vamos ter argumento e vamos conquistar mais campos de trabalho, tá bom? Olha, se vocês não tiverem, o companheiro me informa aqui que vocês têm aula agora, né? Que a Alessandra, ela abriu essa brecha para a gente se reunir aqui, porque ia ser 4 turmas de 25, como eu já falei, por causa do espaço físico. Como já foi falado, vai ser tudo disponibilizado no grupo que vai ser criado ainda hoje, mais tardar amanhã, já está criado, então, está vendo? Eles são então, qualquer outra dúvida, para a gente não ficar aqui devagando, tem alguém que tem alguma pergunta aí mais eminente, porque se não tiver, qualquer outra dúvida a gente
discutida pelo grupo lá, tá bom? Eu quero agradecer vocês pela vida de vocês aqui. Eu quero, o companheiro aqui é o diretor Romante também, ele quer dar uma palavra a ele. Como aqui é? Chama aqui. Vamos tomar muito tempo, eu tenho aula agora uma hora. Bom dia, rapaziada. Bom dia, senhoras, senhores. Tá? Nós somos todos de diretor Rondônia. Eu sempre falo isso aqui quando chegar lá dentro da operação, vai ter uma dificuldade. Porque lá, se não tem uma coisa lá, nunca tem a vítima, não viu uma operação dentro do corpo e outro esporte. Então a gente somos todos para ajudar vocês. O que vocês precisarem, a gente vai estar lá para ajudar, certo? A gente precisa ter um EPI completo, isso aí, tem horário, se tiver algum problema a gente resolve, temos também nossos grupos, temos telefone, então a gente está aqui para ajudar vocês, certo? Estamos aqui para ajudar, e isso aí é longo tempo, longo prazo, vocês vão vencer essa luta aí, certo? A luta é grande, mas a vitória é certo? Então a gente está aí para isso, todos voltando. Eu, meu amigo Paulo ali, tem aí o Frank, tem o companheiro lá também. Então nós estamos aí, tá? Para ajudar vocês. Qualquer dúvida, qualquer problema, pode me chamar que a gente vai ajudar. Tá bom? Na operação, e tudo que você precisar, a gente está aí para ajudar, tá? Seja bem-vindo e que Deus abençoe a todos aí, tá bom? Amém. Valeu. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Seja bem-vindo e vocês têm parceiro aí para essa luta, que a diretoria é composta por todos os trabalhadores. Não é falácia não, vocês vão ver na prática, na beira da praia, a gente de braço dado com vocês e ajudando vocês em tudo que for possível, tá? Muito obrigado, tenham uma boa tarde e a gente vai seguir mais para frente.